E aí pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje no dia 17 de setembro, uma tarde de sábado. Eu quero estar, conversando com vocês sobre um assunto aqui bem bacana. E como todos os outros vídeos, eu tenho falado em cima de um tema, hoje eu também quero trazer um tema. Embora vai ser uma reflexão rápida, bem ligeiro mesmo, eu quero trazer um tema para essa reflexão. Sabedoria revolucionária. Eu quero falar sobre esse tema. E é interessante, que quando a gente usa, essa expressão ou essa palavra revolução, até no sentido do teor da palavra, mostra que quando a gente fala de revolução, a gente fala de transformação, a gente fala de mudança, ou seja, não existe revolução sem mudança, assim como também não existe revolução sem transformação. Porque toda revolução requer mudança ou requer transformação, Então isso é até uma questão de lógica, ou de coerência. Para falar, sobre a sabedoria revolucionária, eu quero mencionar a pessoa de Jesus. O Jesus é o Jesus da Bíblia, o Jesus histórico, porque eu acredito, que dos sábios que até hoje existiram e que existe, Jesus ele é o primeiro. Eu acho interessante que até os filósofos, isso falando dos filósofos brasileiros atuais, que ainda estão vivos, não estou falando de filósofo morto, estou falando de filósofos que ainda estão vivos hoje no Brasil, eles usam a pessoa de Jesus como um ponto de referência no sentido do intelecto, no sentido da sabedoria, no sentido da inteligência, mostrando que Jesus, embora a maioria só vê Jesus como um homem que realizou milagres, que foi um homem no sentido profético, no sentido de profecia e religião e assim por diante, só que Jesus, ele foi um homem muito sábio com as suas palavras, sábio com os seus ensinos e assim por diante. Tanto que os próprios filósofos usam Jesus como uma referência. Eu quero, como nós estamos falando sobre sabedoria revolucionária, que é uma sabedoria que traz mudança, uma sabedoria que traz uma certa transformação, eu quero mencionar capítulo 3 do Evangelho de João, lá no Novo Testamento, o Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Lá vai narrar a história de Jesus e Nicodemos. Jesus todo mundo sabe, Nicodemos pouco sabe. Nicodemos, ele é chamado lá no capítulo 3 de João como príncipe dos judeus, ou seja, ele era um dos principais dos judeus, ele era um dos homens mais importantes, no meio acadêmico judaico. Ele era um doutor da lei. E além de Nicodemos ser um doutor da lei, um homem importante no sentido religioso, ele era também um homem importante no meio político, porque Nicodemos ele era um dos principais também do Sinédrio. E o Sinédrio, na época de Jesus, era como se fosse o STF nos dias de hoje, porque o Sinédrio funcionava no sentido de justiça, no sentido de julgar, no sentido de absolver e de condenar uma pessoa. Assim como o Supremo Tribunal Federal nos dias de hoje. Era também o Sinédrio da época. Então Nicodemos ele era importante, tanto no sentido social, como no sentido político e também no sentido religioso. Ou seja, Nicodemos não era qualquer pessoa. Nicodemos era um homem estimado. E Nicodemos, se a gente for olhar no sentido social, no sentido até no sentido de nomenclatura, de reconhecimento, Nicodemos ele não tinha o porquê querer conhecer Jesus. Só que a Bíblia diz que Nicodemos sentiu o desejo de saber quem era Jesus. Ele sentiu o desejo de ouvir as palavras de Jesus. Porque até então, alguém tinha falado para Nicodemos que Jesus estava pregando, que Jesus estava ensinando e que Jesus estava realizando também milagres.
E Nicodemos sente aquela curiosidade de ouvir da boca de Jesus o seu próprio ensinamento. E a Bíblia diz que houve esse encontro, né, de gigantes, um sendo Jesus e o outro sendo Nicodemos. Era um encontro de titãs. E nesse diálogo entre Jesus e Nicodemos, as palavras que saiu da boca de Jesus, a sabedoria de palavras que saiu da boca de Jesus, provocou na vida pessoal de Nicodemos uma certa mudança e uma certa transformação. Para vocês verem, um homem como Nicodemos, importante no meio social, um homem que não precisava, né, de ninguém, ele resolveu ouvir o próprio Jesus, que na verdade, né, Jesus, né, ele veio de uma família pobre, nasceu numa manjedoura, nasceu numa cidade que não era uma cidade importante, que era Belém de Judá e assim por diante. Então Jesus não tinha, né, no sentido, não tinha um sentido de status, ele não era importante, mas Jesus, né, estava provocando, através das suas palavras, através da sua sabedoria, através do seu ensino, ele estava provocando mudanças e reações, né, na sociedade, a ponto de Nicodemos querer conhecer Jesus e ouvir também. E as palavras de Jesus provocou dentro de Nicodemos mudança. E a Bíblia, ela não afirma que Nicodemos se converteu ao cristianismo, mas ela dá indícios de que as palavras de Jesus, né, falada para Nicodemos, provocou dentro de Nicodemos uma mudança. Porque o que Jesus ensinou para Nicodemos? Jesus ensinou para Nicodemos sobre o novo nascimento, dizendo para ele que era necessário nascer de novo, que se não houvesse um novo nascimento, o homem não poderia entrar no reino de Deus. E é interessante, né, que um homem como Nicodemos, porque Nicodemos também era um homem sábio, ele não estava entendendo o que Jesus estava falando, ele estava levando as palavras de Jesus já para o sentido literal, a ponto dele falar para Jesus: mas como que é isso, Jesus? Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode o homem tornar, voltar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Então Nicodemos estava literalizando as coisas, levando para o sentido literal. Mas quando Jesus falava sobre o novo nascimento, Jesus não estava falando sobre voltar para o ventre e nascer de novo. Jesus estava falando sobre mudança de vida, sobre transformação de vida, sobre mudança de caráter, mudança de personalidade e também, principalmente, mudança de atitude. Porque se o homem não mudar a sua atitude, se o homem não mudar o seu caráter, se o homem não mudar a sua natureza, se não tiver essa mudança de vida, ele não pode, né, entrar no reino de Deus. E Jesus ensina isso para ele. E aquelas palavras saindo da boca de Jesus, verbalizada, ela entra no coração de Nicodemos e provoca uma revolução interna em Nicodemos, a ponto de Nicodemos mudar de vida. Prova disso é de que lá na frente, pouco antes de Jesus ir para Caifás, os escribas e os fariseus estavam querendo prender Jesus e acusar Jesus, né, até por qualquer coisa. Por pouca coisa eles queriam, né, condenar Jesus, porque eles já estavam se sentindo incomodados. E aí então eles, né, resolvem querer prender Jesus e condenar ele. E a Bíblia diz que Nicodemos se levanta para advogar Jesus. Ele se levanta e diz: opa, peraí. A nossa lei diz que nós não podemos condenar ninguém sem antes ouvi-lo. Olha para vocês verem a atitude de Nicodemos. Nicodemos se levanta para defender Jesus. Ou seja, aquelas palavras que Jesus teve com Nicodemos provocou dentro dele uma transformação, uma mudança, a ponto dele advogar a causa de Jesus, dizendo que na lei deles não pode condenar ninguém sem antes ouvi-lo. E também lá na frente, depois que Jesus é morto lá na cruz, a Bíblia diz que tanto José de Arimateia como Nicodemos vai pedir o corpo de Jesus, né? Eles pedem o corpo de Jesus para sepultar, para fazer uma sepultura significante, mais importante, porque eles viam Jesus como, não viam Jesus como uma pessoa qualquer, mas eles viam Jesus como uma pessoa importante. Então eles pedem o corpo de Jesus para sepultar ele e para ter uma morte digna. Então isso mostra, essas atitudes de Nicodemos, depois da conversa que ele teve com Jesus no Evangelho de João capítulo 3, mostra que Nicodemos teve uma transformação de vida. Então isso mostra que a sabedoria de Jesus, ela era diferenciada.
Ela era diferenciada da sabedoria dos intelectuais da época. Ela era diferenciada dos doutores da lei, por exemplo, né? Tem uma passagem que diz que os escribas e os fariseus estavam querendo achar um motivo para prender Jesus. E eles queriam pegar Jesus na lei de Deus, né, dentro da Torá sagrada, né, que é a lei judaica. E eles queriam pegar Jesus de qualquer jeito. Então eles começavam a apertar Jesus. E interrogava Jesus daqui, interrogava Jesus dali, tentando pegar Jesus em palavras, para condenar ele e levar Jesus, né, ao julgamento. E aí tem uma passagem que diz que eles chegam em Jesus, né, e falam assim: Jesus, responde uma coisa para nós. Isso são os principais dos judeus, são os mestres da lei. Chega em Jesus e fala assim: Jesus, fala uma coisa para nós, os fariseus. Com que autoridade você faz essas coisas? Com que autoridade você realiza milagres? Você prega? Com que autoridade você profetiza? Com que autoridade você faz essas coisas? Responde para nós. Querendo pegar Jesus, né? Querendo pegar Jesus nas palavras, para ver se Jesus ia blasfemar. Porque se Jesus blasfemasse, já era motivo deles condenar Jesus. E aí eles falam: Jesus, responde para nós, com que autoridade você faz todas essas coisas que você está fazendo? Agora para vocês verem a inteligência e a sabedoria de Jesus. O tanto que ela é diferenciada, a sabedoria de Jesus. Aí Jesus vira para eles e fala assim: eu vou responder essa pergunta de vocês com outra pergunta. Se vocês me responderem a minha pergunta, eu respondo a de vocês. E essa pergunta de Jesus foi retórica, porque Jesus já sabia. Aí Jesus pergunta para eles: o batismo de João Batista, era do céu ou era dos homens? A pergunta que Jesus fez para eles. Responde para mim. O batismo de João Batista era do céu ou era dos homens? Aí os camaradas ficou apertado. Aí eles começaram, né, a dialogar entre eles tal, e falaram assim: espera aí. Se nós respondermos para Jesus que o batismo de João Batista é do céu, ele vai virar para nós e vai falar assim: então por que vocês não creram? Então a gente não pode dar essa resposta para ele, não. E se a gente responder para ele que o batismo de João Batista vem dos homens, a criação dos homens, nós vamos ser apedrejados pelo povo. Porque a maioria do povo tem estima sobre a pessoa de João Batista, porque acredita que João Batista é um grande profeta. O povo vai apedrejar nós, então não pode falar isso também não. Ou seja, Jesus, eles tentaram colocar Jesus contra a parede, né? Vamos colocar Jesus contra a parede, vamos pegar ele na lei. Apertaram Jesus: com que autoridade você faz isso? Aí Jesus lança outra pergunta sobre eles, aí Jesus vai e coloca eles contra a parede. Se nós responder do céu, ele vai falar para nós: porque vocês não creram. Se nós responder da terra, ele vai dizer: então, se nós responder dos homens, então o povo vai apedrejar nós. Aí eles viraram para Jesus e falaram assim: não, nós não sabemos. Nós não temos a resposta, Jesus, para essa pergunta. Aí Jesus vira para eles e fala assim: então eu também não vou responder com que autoridade eu faço essas coisas. Perceberam a sabedoria de Jesus? Os camaradas que são sábios, que são considerados doutores da lei, tentaram apertar Jesus. Aí Jesus vem com outra pergunta e coloca eles contra a parede, ao ponto de eles não terem resposta. Aí Jesus fala: então também não tem resposta para vocês. A sabedoria de Jesus é diferenciada. A sabedoria de Jesus sobressai. A sabedoria de Jesus, ela é realmente algo extraordinário, algo, né, incomparável. Essa é a palavra certa. Então eu quero deixar esse tema para vocês: sabedoria revolucionária. Por quê? Porque as palavras de Jesus, sempre, em toda época, ela provoca mudança, ela provoca transformação. Eu faço até um desafio com você. Eu faço um desafio para você ler o Novo Testamento. Eu tenho certeza que se você pegar a Bíblia, você pode nunca ter pegado a Bíblia para ler. Se você for ler o Novo Testamento, que é a história de Jesus, eu tenho certeza que as palavras de Jesus vão provocar dentro de você uma transformação, vão provocar uma mudança, porque as palavras de Jesus são palavras de sabedoria e de sabedoria revolucionária. Vão provocar uma revolução dentro de você.
eu desafio você a ler o Novo Testamento, a história de Jesus, que eu tenho certeza que as palavras de Jesus vão ser revolucionárias na sua vida. E revolucionárias no sentido benéfico, né? No sentido bom, porque muitos conceitos e preconceitos que você tem hoje vai ser mudado. Você vai ter uma nova visão de vida. Você, né, vai enxergar as coisas diferente, né? Porque as palavras de Jesus, elas realmente provocam, né, uma revolução na vida da pessoa. Então, eu quero deixar essa passagem, eu quero deixar essa palavra, esse tema, né, sabedoria revolucionária, e dizer que a sabedoria de Jesus, ela é incomparável e ela é inconfundível. Ela realmente, né, provoca dentro do ser humano uma revolução e uma transformação de vida. Fica com Deus e até a próxima.